Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui direto da congregação Saron, no bairro Santa Rosa, para mais um culto na presença do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus pelo fato de estarmos aqui, pela presença dos irmãos que vieram, e oramos também por aqueles que nos acompanham em sua casa, que o Senhor possa abençoá-los e renovar as suas forças em Cristo Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá na Epístola de Judas, antes de Apocalipse. É apenas um capítulo, aonde nós estamos meditando esses dias sobre o tema arrebatamento da igreja. Eu gostaria de ler com os irmãos hoje o capítulo 1, versículo 17 a seguir, tá bom? Então nós vamos estar lendo o capítulo 1 de Judas, Epístola de Judas, versículo 17 a seguir. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus, estamos aqui nesta noite, debaixo da Tua palavra, das Tuas promessas, como filhos de Deus, selados pelo Espírito Santo. Estamos aqui para compartilhar esta palavra poderosa e pedimos que o Senhor venha falar o coração de todos aqueles que nos ouvem. Aonde chegar o som da minha voz, inspirada pelo Espírito Santo, que possa edificar, que possa restaurar, que possa despertar os nossos queridos irmãos. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vemos aqui na Epístola de Judas, aonde nós paramos na quinta-feira passada. Nós falamos que este apóstolo era meio-irmão de Jesus. E é interessante porque é mais difícil dar testemunho
no meio daqueles que nos conhecem. Mas Judas, como também Maria e os demais irmãos de Jesus, reconheceram a autoridade espiritual que estava sobre o Cristo, o Messias, o enviado de Deus para a salvação da humanidade. Este apóstolo, meio-irmão de Jesus, começa no versículo 17, nos fazendo uma exortação, dizendo: lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, constantemente nos recorrer à palavra de Deus, aos ensinamentos de Jesus, ao ensinamento dos apóstolos, para que nós não venhamos ser enganados pelo o espírito do anticristo. Nós estamos estudando sobre o tema arrebatamento e sobre as 4 condições para sermos arrebatados naquele grande dia. O arrebatamento da igreja é uma questão de tempo. E esse tempo já se aproxima, ou está se aproximando. Esse tempo já está se aproximando. A promessa da segunda vinda de Jesus é uma realidade e é acompanhada de cumprimentos proféticos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. É Jesus que é o precursor desta doutrina chamada arrebatamento. Foi o próprio Jesus que inúmeras vezes ensinou seus discípulos, os advertindo que ele voltaria outra vez para arrebatar a sua igreja. Então, na primeira aula que nós demos, na primeira palestra, nós falamos que para fazermos parte do arrebatamento da igreja, é necessário termos fé. Nós nos baseamos aqui na epístola de Judas, quando ele faz menção do profeta Enoque. O Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou a vinda de Jesus nas nuvens com os santos. E nós fizemos o uso desta profecia, escrito aqui na epístola de Judas. Ele faz menção do profeta Enoque, e nós trouxemos, baseado em Hebreus 11, lá diz que Enoque foi distinto, ele se destacou no meio da sua geração, através e por causa unicamente da sua fé em Deus. A sua fé em Deus fez com que Deus o visitasse e o arrebatasse para os céus, de forma que Enoque não conheceu a morte. Enoque não conheceu a morte. Esse acontecimento, lá nos primórdios da raça humana, é um tipo daquilo que o Senhor Deus irá fazer com a sua igreja nesses últimos dias. Então nós aprendemos na quinta-feira passada, assim como Enoque teve fé e por isso sua fé foi autenticada, aprovada por Deus, Deus o tomou para si. Então a primeira condição para que eu e você façamos parte do arrebatamento da igreja é termos fé em Jesus Cristo. Nós já aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus e que Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. Então, todos que querem fazer parte deste grande acontecimento, é necessário, primeiramente, entregar sua vida a Jesus.
aceitá-lo como Salvador pessoal e desenvolver um relacionamento com Deus ao ponto de Deus se agradar de você e no dia do arrebatamento você não fique aí, né, nesse mundo tão tenebroso. Hoje nós vamos falar sobre o segundo aspecto, a segunda condição. São várias, mas didaticamente, para ficar fácil para os irmãos entenderem, nós colocamos 4 condições básicas, principais. A primeira é a fé, e agora nós vamos falar da segunda. A segunda está baseada nesse livro, na Epístola de Judas. Se você ler aí comigo, nós vamos estar lendo agora no capítulo 1, versículo de número 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé. Falei da fé. A nossa fé não é uma fé natural, é uma fé santíssima ou santificada em Deus. Não é qualquer fé. Há um ditado popular aí no mundo que todos os caminhos levam a Deus. Isso é o maior engano de Satanás, é uma das maiores heresias, porque nem todos os caminhos levam a Deus. É Provérbios que diz que há caminhos que para o homem que parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Por exemplo, quem escolhe o caminho das drogas está assinando seu óbito, porque drogas matam. Então há caminhos que para o homem parece direito, mas só um caminho leva o homem a Deus, que é Jesus Cristo. Mas na parte B do versículo 20, ele vai nos dar a segunda característica, a segunda marca, a segunda condição para a igreja participar do arrebatamento da igreja. Orando no Espírito Santo. Pastor, o que é isso? Orando no Espírito Santo. Nossa oração deve exercitar-se na esfera do Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus, em Mateus 24, ele fala dos sinais dos últimos tempos, que quando nós lemos, nos dá até medo, arrepio. A gente lê as profecias se cumprindo e nós nos arrepiamos porque a Bíblia, a palavra de Deus está se cumprindo. Mas tem uma coisa aqui, uma das promessas de Deus para a igreja do arrebatamento, que está escrito lá em Joel. Vamos abrir a sua Bíblia no profeta Joel, no Antigo Testamento. Uma profecia de Deus para os últimos dias. Primeiro, no capítulo 2, no versículo 1, assim como a epístola de Judas nos exorta a fazer atenção, tomar cuidado com os falsos ensinamentos, falsos profetas. Lá em Joel capítulo 2, anos antes de Jesus vir, o profeta profetizou no versículo 1: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbam-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Esse tocai a buzina vai se repetir no versículo 15. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. O profeta usado por Deus advertia a nação de Israel do juízo final que virá sobre a terra. Quando eu leio esse capítulo, eu me lembro do pastor David Wilson. Ele já dorme no Senhor, um pastor americano, um profeta de Deus. Ele escreveu um livro intitulado Tocai a Trombeta em Sião. Uma das características da igreja do arrebatamento
é exortar os irmãos, é ensinar a igreja, é advertir a igreja que o tempo está perto, que o dia do Senhor se aproxima, ele está perto, versículo número 1. Porém, Joel não para aí, o profeta Joel não para aí, nós vamos ver mais embaixo, no versículo 28 e 29, que juntamente com os sinais que nos fazem chorar, terremoto, fome, pestes, guerras, o profeta de Deus traz uma palavra para a igreja. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós vamos entender aqui que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus haveria de derramar o Espírito Santo. No versículo 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Olha que promessa linda. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, aí entra a fé. Quem invoca o nome do Senhor será salvo. Pois bem, irmãos, orando no Espírito, essa profecia em Joel vai se cumprir em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E a descida do Espírito Santo foi um dos grandes sinais do que o tempo está próximo. E nós vamos ver lá em Atos, capítulo 1, algumas coisas interessantes sobre a vinda do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Veja bem, irmãos, que no versículo 6, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. E disse-lhes, e eles fazem a pergunta no versículo 6, no capítulo 1 de Atos. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eles queriam saber se era o tempo. E Jesus diz que não convinha saber, pois Deus, ele controla o tempo. Mas aí vem o grande sinal no versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso os irmãos já sabem muito bem. Só que quando nós pulamos para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que no sermão de Pedro, do apóstolo Pedro, porque lembra que Judas falou, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, no capítulo 2 de Atos, versículo 17, ele faz menção à profecia de Joel. A Bíblia diz que o Espírito Santo, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso,
e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então o povo viu aquilo ali, aquele movimento, aquela ação, e disse: esses homens estão embriagados. Eles estão falando das nossas línguas, coisas que a gente não entende, falando da grandeza de Deus. E a Bíblia diz que em Jerusalém havia povos de várias regiões, habitavam na Macedônia, na Judéia, na Capadócia, em Ponto, na Ásia, em Frigia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, pessoas de vários lugares. E aí no versículo 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha só, irmãos, o que Joel disse? Nos últimos dias, perto da volta do Senhor Jesus, bem perto, Deus derramaria do seu Espírito Santo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E a Bíblia diz que houve uma conversão em massa. Nesse dia, várias pessoas creram na pregação do Evangelho e aceitaram a Jesus como Salvador. Então, queridos irmãos, voltando para a epístola de Judas, orando no Espírito Santo. A igreja do arrebatamento será uma igreja cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. O dia do Senhor está perto, tocai a buzina. O dia do Espírito Santo aconteceu no grande dia de Pentecostes. No discurso de Pedro, ele reafirmou que nos últimos dias Deus derramaria o Espírito Santo antes do grande dia do Senhor, antes do arrebatamento da igreja. A promessa se cumpriu em Atos 2, e agora nós temos aqui um pano de fundo, uma base bíblica, para dizermos que a igreja do arrebatamento é uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja do arrebatamento será uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, preservada pelo Espírito Santo. E ela será apresentada ao noivo, ao Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui a importância de nós darmos crédito à palavra de Deus, porque a igreja do arrebatamento será uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo e a sua missão na terra, o Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai e vos enviarei outro Consolador. E este Consolador vos mostrará, ele intercederá por vocês, ele vai guiar vocês, ele vai ajudar vocês a cumprir a missão, a tarefa que eu vos confiei. Tão certo que o apóstolo Paulo, aonde ele chegava, ele perguntava: vocês já conhecem o Espírito Santo? Vocês já receberam o Espírito Santo? E eles diziam: ninguém nunca falou para nós. Conhecemos o batismo de João, conhecemos isso, conhecemos a palavra de Deus, mas ninguém nunca falou para nós sobre o Espírito Santo. A igreja do arrebatamento, ela vive um relacionamento constante com o Espírito Santo, através da oração. A oração é o instrumento que Deus usa para se relacionar conosco. Quando um pai quer falar com seu filho,
ele chama ele num canto, conversa com ele, abraça ele. Quem ama o seu filho, quem ama o seu ente querido, tem prazer de estar se relacionando com ele. Assim somos nós com o Espírito Santo. Precisamos aprender a ter um relacionamento pessoal com ele. Não é à toa que Paulo vai dizer em suas epístolas: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual foste selado. Tão certo que a Bíblia vai nos advertir que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E às vezes a gente encontra alguns irmãos: pastor, mas o que é isso? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Vou dizer para vocês o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Na epístola de Judas, no capítulo 1, versículo 18, ele diz que dentro da igreja havia infiltrados, haviam filhos de demônios, filhos de diabo, trazendo divisões, eram homens sensuais, que não tinham o Espírito Santo. Pode ler aí na epístola. Esses homens dividiam a igreja, causavam confusão na mente dos irmãos, promoviam discórdia, transformavam a liberdade ou a graça em libertinagem. O que é transformar a graça em libertinagem? Ah, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Na epístola de Judas, ele vai dizer: olha, Israel pecou no deserto e a justiça de Deus os matou, porque eles blasfemaram contra Deus. Ele vai dizer: olha, lembra dos anjos que se rebelaram contra Deus? Deus também não perdoou, porque eles conheciam a Deus. Irmão, se tem alguém que conhece mais Deus de perto, são os anjos. Eles conheciam a Deus e blasfemaram de Deus. Por isso que Deus penalizou-os. E ele vai chamar a nossa atenção. Lembra de Sodoma e Gomorra? Que viviam em depravação, viviam em orgias, em pecados sexuais, e Deus, com a sua ira, derramou fogo sobre Sodoma e Gomorra. Mas o povo se esquece que Deus é amor. Abraão orou: Deus, se tiver 100 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Deus disse: não, por amor dos 100 eu não vou destruir. Se tiver 50, aí foi abaixando, aí ele: Deus, se tiver 1 justo, o Senhor vai destruir aquela cidade? Deus diz: por amor daquele 1 justo, eu não destruirei a cidade. Resumo da história: no final das contas, não tinha nenhum justo em Sodoma e Gomorra. Foi por isso que Deus permitiu que caísse fogo do céu e destruísse aquela cidade. E Jesus faz uma advertência a nós, dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê, pastor? Por que o Senhor Jesus disse isso? Porque a mulher de Ló amou mais Sodoma e Gomorra do que o relacionamento com Deus. Por isso que ela se transformou numa estátua de sal. Muitas pessoas estão amando mais este mundo do que a volta de Jesus. Mais este mundo do que um relacionamento pessoal com Jesus. Mais este mundo do que a presença do Espírito Santo. E por isso Paulo vai advertir: ei, cuidado, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da redenção. Meus irmãos, é coisa maravilhosa a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda a nos santificar. Judas vai falar da fé santíssima, ou santíssima fé. Nós não podemos ter uma fé avivada em Deus, uma fé avivada em Jesus, se não for por obra do Espírito Santo. Eu já tive essa experiência na minha vida. Às vezes nós levantamos e dizemos: hoje eu vou orar, vou buscar o Senhor. Mas você fala isso na flor da emoção, ou da carne, e você não consegue.
Mas quando o Espírito Santo entra na gente e nos inspira e nos encoraja, a gente se levanta com aquela força para orar, com aquele desejo de buscar a Deus, aquele desejo de evangelizar. Veja bem no versículo 22, que vai ser um dos tópicos também que nós vamos trabalhar. Ele vai dizer assim: orando no Santo Espírito, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, versículo 21, na esperança da vida eterna. Quantas pessoas já perderam a esperança da vida eterna? Por quê? Perderam a sua intimidade, a sua comunhão com Deus através do Espírito Santo. Compadecei-vos dos fracos. Só podemos, irmãos, compadecer dos fracos na fé, daquele irmão que está fraquinho, que está quase, se nós tivermos o Espírito Santo na nossa vida. Porque o que nós mais vemos hoje, às vezes, o irmão está fraco, é porque é os amigos de Jó, né? É apontando o dedo, o irmão está fraco, é por isso, por aquilo. Mas Judas vai nos ensinar que nós devemos ter compaixão, ou nos compadecer dos fracos, no versículo 22. Mas isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Outra observação: salvai-vos arrebatando-os do fogo. Olha a obra missionária aí. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê, pastor? Para arrebatar alguns do fogo eterno. Deus instituiu a igreja na terra como trombeta de Deus, para anunciar as boas novas. É bem verdade que estamos vivendo na graça, mas isso não nos dá a liberdade de viver em desgraça. Tem muitas pessoas que outrora estavam no caminho do Senhor, mas perdeu a esperança, a sua fé faleceu, e agora, em vez de estar debaixo da graça, eles estão debaixo da desgraça. Porque Paulo vai dizer que nós não vivemos mais debaixo da lei, porque a sentença da lei é morte. Olho no olho, dente por dente, né? Se alguém ferir alguém com a espada, ele também deve morrer pela espada. Assim dizia a lei. E nenhum de nós fomos capazes de cumprir a lei. Por isso, quem sai debaixo da graça, ele retorna para debaixo da desgraça. E ele vai sofrer os danos que a palavra de Deus nos revela do juízo final. Pastor, mas o senhor está me amedrontando, eu estou com medo. Não, isso não deve amedrontar o crente que tem o Espírito Santo. Porque nós já fomos comprados, nós já fomos selados, nós já fomos, já temos o nosso passaporte carimbado por Jesus. Mas Judas chama a atenção dos crentes. Cuidado, porque há pessoas infiltradas, enviados de Satanás, para te tirar do caminho da presença do Senhor. Outra coisa que o Espírito Santo veio nos dar foi poder. Atos 1:8 fala: recebereis poder, vem da palavra dínamos, que significa dinamite. Deus nos deu poder para desfazer as obras de Satanás, para destruir as obras de Satanás, para arrebatar as almas do inferno. Pastor, mas eu estou vivendo uma vida, nós estamos vivendo dias em que nós não estamos vendo tanto poder, tanta manifestação do Espírito Santo. Meus irmãos, vivendo ali 8 anos ali em Burkina Faso, uma igreja sofredora, perseguida, esses irmãos estão vivendo o que nós vivemos aqui no Brasil na década de 70, 80, 90.
verdadeiro avivamento do Espírito Santo. Porque o movimento pentecostal começou na Europa, passou pelos Estados Unidos, entrou na América Latina, chegou no Brasil, e o Brasil tem um dos maiores movimentos pentecostais do mundo. É uma igreja avivada, é uma igreja cheia do Espírito Santo. E agora esse avivamento chegou na África. E tem muitos africanos buscando o batismo com o Espírito Santo. Muitos africanos vendo os milagres de Deus acontecer. Porque ninguém nunca tinha falado para eles que havia o bendito Espírito Santo. Porém, nós, a igreja brasileira, estamos pisando em favos de mel. Temos igrejas bonitas, luxuosas, igrejas para todo gosto. Ah, não gosto daquele pastor, então eu vou lá para a igreja fulano de tal. Igrejas para todo gosto. Mas a pergunta que eu te faço nesta noite, lá para onde você vai, eles creem na pessoa do Espírito Santo? Eles creem no batismo com o Espírito Santo? Será que eles acreditam que para fazermos parte do arrebatamento da igreja, eu preciso ser selado, eu preciso ser cheio, eu preciso ter uma vida íntima com o Espírito Santo? O nosso grande problema como igreja pentecostal é que nós damos muita ênfase ao poder e pouca ênfase ao fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas fala que o fruto do Espírito Santo é a paciência, é o amor. Tem várias virtudes que o Espírito Santo produz no crente. E, por dar muita ênfase ao poder, às vezes nós esquecemos que também temos que amar, também temos que perdoar, também temos que ir atrás dos pecadores, arrebatando-os do fogo do inferno. Então, meus irmãos, a segunda característica, a segunda condição para fazermos parte do arrebatamento da igreja é sermos cheios do Espírito Santo. Talvez você está dizendo, pastor, mas ser cheio do Espírito Santo é falar língua estranha? É muito mais do que falar língua estranha. Acabei de falar, Gálatas, o fruto do Espírito Santo. Conheço gente que fala língua estranha, mas quando você olha para a vida da pessoa, o testemunho da pessoa, até a gente desconfia se realmente ela conhece o Espírito Santo de Deus. Mas não cabe a nós julgarmos. Mas, como diz Judas, compadecei-vos dos fracos. Compadecei-vos dos fracos. A Bíblia manda nós suportar aqueles irmãos que estão mais fracos. Há uma diferença, irmãos, de nós amarmos o pecador e amar o pecado. A Bíblia deixa claro que Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. E é por isso que a grande ira de Deus vem sobre a terra. E esse dia se aproxima. Mas antes que esse dia chegue, assim como Deus preparou a arca de Noé, salvou a família de Noé, sim ou não? Salvou a família de Noé. Durante toda a história da igreja perseguida, Deus preservou os seus. Mesmo no período da escuridão, das trevas, Deus preservou os remanescentes. E antes que venha o grande dia do Senhor, o dia do juízo final, Deus enviaria o Espírito Santo. Olha aí, o Espírito Santo já veio. Então tudo significa que nós estamos bem pertinho da volta de Jesus. Uma das palavras mais ditas no Novo Testamento pela igreja primitiva, Maranata. Quando os irmãos se reuniam, eles diziam Maranata, que quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Pastor, então se Jesus está voltando, eu não vou estudar mais,
eu não vou trabalhar, vou me fechar em casa e vou esperar a volta de Jesus. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele servo que, quando seu Senhor voltar, o encontrar fazendo assim. Jesus vem buscar uma igreja dinâmica, uma igreja operante, uma igreja triunfante, uma igreja que trabalha enquanto ele vem. Nós aprendemos que esperança é o quê? É esperar, desejando, almejando. E nós desejamos, almejamos a volta de Jesus. Enquanto Jesus não vem, nós estamos pregando a palavra, nós estamos tocando a trombeta, nós estamos levando a mensagem para todo mundo. Amém, irmãos? Então nós vamos dar uma pausa aqui. É um assunto maravilhoso. Arrebatamento, que fala de raptos, né? É como se fosse um sequestro. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, nós seremos transladados pelo Senhor aos ares, e ali nos encontraremos com o Senhor Jesus. Amém e amém. Temos aqui alguns pedidos de oração. A Gesiane pede oração pela recuperação cirúrgica de seu pai, evangelista Sebastião, que passou por uma cirurgia no olho. Glória a Deus, estava previsto, nós estávamos orando e Deus deu a operação para o nosso irmão. Nós vamos orar pela sua recuperação. Amém? Tem mais algum pedido de oração aqui dos irmãos? Vamos orar pela cunhada da Lília, a irmã Fátima, que vai fazer um tratamento. Que Deus esteja abençoando. Irmãos, também nós estamos na semana da Santa Ceia. Essa semana nós nos dedicamos à consagração, a um relacionamento mais íntimo com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo. E eu encorajo os irmãos também em casa a buscar isso em nome de Jesus. E você que gosta de trazer um donativo para nos ajudar na assistência social, você pode estar trazendo no sábado, será bem-vindo em nome de Jesus. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical será uma bênção, começa às 9 da manhã, você é o nosso convidado. Nós estávamos discutindo como é o período da eleição, domingo é dia de votação. Nós estamos pensando em fazer a aula não presencial, nós vamos fazer em casa, no nosso pequeno estúdio lá, a lição de domingo, e deixar disponível no Facebook da igreja, tá? Mas nós vamos nos encontrar aqui no domingo à noite, às 19 horas, com um grande culto dos jovens, na direção dos jovens. Amém? Outro sim, é isso aí, né? Vamos estar orando pelo irmão Sebastião, pela Fátima e os demais irmãos que precisam das nossas orações em Cristo Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada nesta noite. Estamos ansiosos, desejando a volta de Jesus. Sabemos que está mais próxima do que nós imaginamos. E precisamos estarmos aptos, preparados, para subir com o toque da trombeta e encontrar com o Senhor nos ares. Sabemos, ó Deus, que estamos vivendo dias difíceis, que o pecado deste mundo já cheira mal às tuas narinas. Mas ainda existe nessa terra o sal, a luz, que é a igreja do Senhor. Há um povo que o Senhor tem preservado por intermédio da palavra, por intermédio do nome de Jesus. Tem um povo escolhido pelo Senhor, que o Senhor tem preservado
dos ataques do inimigo, tem preservado o coração, a fé, o amor. E é nesse poder e nessa autoridade que eu oro pela vida do irmão Sebastião, pedindo pela sua recuperação, que o Senhor venha dar a ele 2 olhos novos, a fim de que ele continue lendo a tua palavra e fazendo a tua obra, que é o que ele mais ama nessa terra. Pedimos que o Senhor lhe dê saúde em todas as áreas. Oramos pela irmã Fátima, que está passando por esse momento delicado. Pedimos que o Senhor a cure, que o Senhor faça mais um milagre na vida da tua filha, em nome de Jesus. Pai, sabemos que tem muitos irmãos enlutados, mas que tem essa bendita esperança que no soar da trombeta, os seus entes queridos ressuscitarão primeiros, e nós que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados. Essa é a esperança do cristão, é a esperança da igreja do arrebatamento, é saber que Jesus vem, e quando ele vier, nós subiremos com ele para Nova Jerusalém. Pai, assim nós oramos e abençoamos a tua igreja, o teu povo que nos ouve nesta noite, e nos prepare esta semana, e o culto da Santa Ceia, e o culto dos jovens, que sejam uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce e confortadora comunhão com o Espírito Santo, o qual fomos selados para o dia do arrebatamento, nós dizemos amém. Que esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.